Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Este é o nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide seus amigos, os seus familiares, os seus queridos. Tenha consigo uma jarra ou uma garrafa de água para que seja fluidificada pela espiritualidade maior ao longo do nosso trabalho desta noite. E vamos iniciar então com uma página para a harmonização inicial, que vem lá do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelas mãos do Espírito de Emmanuel. A mensagem é a mensagem de número 3, na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senha? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Página linda, não é mesmo, meus queridos? Que maravilha de mensagem para a nossa harmonização inicial. Vamos agora então para a nossa prece, para logo após lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem abençoadora para as nossas vidas. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, querido Mestre, amigo e irmão maior, Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, de todos nós, amorosa Mãe que nos acolhe sem distinção. Benfeitores amigos, venerandos mentores que vos preocupais conosco, nós vos agradecemos a presença e a amorosidade nesta noite de paz e vos pedimos que as vossas graças benditas caiam sobre o nosso lar, sobre os nossos queridos,
e que se espalhe por toda a nossa vizinhança, por todo o nosso bairro e quiçá ainda além. Vos pedimos nesta noite também pela paz de todos os países do nosso mundo. Pedimos para que os governantes sejam tocados pelo vosso amor e que se deixem tocar, porque com certeza sempre estão acompanhados por vossa amorosidade, mas muitas vezes o ser humano tem a dificuldade de abrir o seu coração. Então, que eles estejam abertos, que nós estejamos abertos todos à paz, à concórdia entre uns e os outros, entre todos os países, dentro do nosso lar e em todos os lugares por onde passarmos. Que a paz e a harmonia seja conosco. Que não nos falte o pão de cada dia. Que tenhamos as portas abertas, as intuições para seguirmos os caminhos da paz e do bem. Que aceitemos as boas intuições. Que façamos rechaço de todo o mal de nossas vidas. E que possamos sempre estar abertos ao conhecimento e ao entendimento maior, buscando o que seja bom, não somente para nós, mas para todos os que estão ao nosso redor. Que a graça infinita do amor do Pai e da Mãe divinos, e do nosso querido amigo e sincero companheiro de sempre, Jesus, estejam sobre nós nesta noite e sempre. Agradecemos assim e iniciamos a leitura abençoadora desta noite. Que assim seja e assim se faça. Meus amados, nesta noite então, eu recebi por guiança da espiritualidade maior a página lá no capítulo 7, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu os convido para posteriormente lerem o capítulo completo, porque esse capítulo é maravilhoso, assim como todos os outros, certamente. Mas, se vocês puderem, leiam essa explanação completa, que é maravilhosa. Esse capítulo nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Certamente, não é aqueles pobres de espírito segundo o mundo enxerga, que são aqueles coitados ditos ignorantes, não é mesmo? Simplórios. Não é dessa forma que Deus, que Jesus Cristo está nos falando. Os pobres de espírito aqui são aqueles que são humildes, são aqueles que são quebrantados no coração e entregam-se com sinceridade e humildade a Deus, e têm a humildade nos seus corações. Então, nós vamos ler a partir das instruções dos Espíritos, uma das partes das instruções dos Espíritos, que nos falam sobre o orgulho e a humildade. Diz o seguinte: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem,
Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico! Enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos! Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química. Porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grande senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem junto no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de iguais massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo,
e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e tu vais, curvada ao peso da cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo, que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo.
O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste se vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina, que ele vos trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulhoso se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis.
Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. Conselhos maravilhosos recebemos aqui hoje, não é mesmo, meus queridos? Que possamos ter humildade suficiente para reconhecer os nossos erros e para retomar os caminhos do bem e da luz sempre e sempre, servindo, amparando, estendendo mãos amigas aos nossos irmãos necessitados e nunca pensando única e exclusivamente no nosso próprio desejo realizado, nas nossas próprias vidas elevadas ao bem, à paz, à harmonia e aos outros coisa alguma. Que recordemos dos mais necessitados e, conforme as nossas possibilidades, estendamos mãos amigas, alimentos, vestes, o que nos for possível auxiliar. E se não for possível auxiliar financeiramente, e nem com nenhum alimento, nenhuma veste ou nada material, que possamos ao menos ampliar o nosso coração, enviando orações, preces e recursos de energia amorosa através dos nossos pensamentos elevados ao poder divino de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus Cristo, da espiritualidade maior por esses nossos irmãos. Porque isto também é caridade. E que quando olhemos as outras pessoas ao nosso redor, ainda que tenhamos posses abastadas, ou ainda que tenhamos muito poucas posses, sempre recordemos que diante dos olhos de Deus, todos somos iguais. Olhemos de igual para igual, então, para os nossos irmãos, com amorosidade, humildade e reconhecimento na paternidade maior de Deus, que é Pai justo e perfeito, e de Maria Santíssima, que é a Mãe de toda a humanidade. Que estejamos sempre sobre as graças de Jesus, nosso querido amigo e mestre.
Vamos agora então fazer a nossa prece final. Deus amoroso e justo Pai, Maria, amada Mãe de Nazaré, acolhedora Senhora, toma-nos em teus braços de amor. Jesus, amigo, companheiro sincero de todos os momentos. Mentores queridos, benfeitores, amados, vós que do mundo espiritual sempre vos preocupais conosco e ficais ao nosso lado. Nós vos agradecemos pelas bênçãos que hoje recebemos aqui, através destas palavras maravilhosas, e vos pedimos que sejamos humildes, que reconheçamos os nossos enganos, que estendamos nossas mãos com o vosso apoio amoroso e que as graças que hoje aqui recebemos se estendam por toda a nossa vizinhança, por todo o nosso bairro e além, conforme o desejo e vontade divinos. Faça aqui as suas orações pessoais. E assim então, agradecemos por todas as bênçãos recebidas e damos por encerrada a nossa reunião do Evangelho no Lar nesta noite. Que assim seja e assim se faça. Podem beber então um pouco da água que já foi fluidificada, meus queridos, lembrando-se de guardar o restante para consumir ao longo da semana. Agradeço a todos pela presença e companhia e vos convido para que na próxima quarta-feira, às 21 horas, nos unamos novamente para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Que Jesus, nosso querido amigo, que Maria de Nazaré, que Deus Pai Todo-Poderoso e a espiritualidade maior estejam sempre junto conosco. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, queridos.